queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Já estamos no nosso 19º encontro. Hoje vamos falar sobre creio que Jesus Cristo foi crucificado e morto. Que maravilha ter cada um com vocês aqui presente no nosso encontro de hoje. Como sempre, convido vocês para cantar essa bela canção com a gente. Hoje fala de um certo Galileu. Vamos lá? Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Após então escutarmos essa bela canção que tem cujo título Um Certo Galileu, essa música tão bonita do Padre Zezinho que conta a história de Jesus. Hoje então, falando um pouquinho sobre creio que Jesus foi crucificado e morto. Mais uma parte do creio, mais uma parte de um dos pontos principais da nossa fé. Então vamos nesse momento pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, ilumine a nossa alma, pedindo então para que o nosso encontro seja abençoado. Vamos rezar o Pai Nosso, também pedindo que venha a este mundo o reino de Deus. E depois uma Ave Maria, pedindo a intercessão de nossa Mãe querida. Vamos lá então? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e sempre permaneceremos unidos. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pessoal, então antes de iniciarmos o nosso encontro, a meditação de nosso encontro, vamos relembrar um pouquinho o encontro passado, que falamos sobre, creio que Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Falamos um pouquinho sobre a paixão de Cristo, né? E hoje vamos dar continuidade. Tudo bem? Convido você então
acompanhar nessa história da semana, já preparando o nosso coração para entendermos o encontro de hoje. A história de hoje, então, fala um pouquinho sobre a cruz. Conta-se que um grupo de pessoas caminhava e cada um carregava uma grande cruz nas costas, rumo a um lugar onde esperavam encontrar a alegria e a felicidade. Depois de algum tempo caminhando, todos começaram a sentir o peso da cruz. E no meio desse grupo havia uma pessoa que se julgava mais esperta do que as outras. Ele percebeu que não havia ninguém liderando aquele grupo e que as pessoas ao seu lado não estavam observando os seus atos. Então, resolveu cortar um pedaço da sua cruz, para que a carga ficasse mais leve. Porém, passado algum tempo, a cruz começou a pesar novamente. E como ele havia cortado um pedaço sem que ninguém percebesse, e não havia acontecido nada com ele, ele resolveu cortar mais um pedaço. Assim, cada vez que sentia o peso da cruz, cortava mais um pedaço, até tê-la transformada numa cruz bem pequenininha. Dias depois, todos chegaram à beira de um enorme precipício. Pular de um lado para o outro seria impossível. Então alguém observou que o comprimento da cruz que eles estavam carregando era exatamente do tamanho da passagem de um lado para o outro. Cada um fez a sua ponte, colocando a cruz. E assim, todos chegaram ao lugar dos seus sonhos. Mas aquela pessoa que havia resolvido diminuir o peso, cortando a cruz e diminuindo também, consequentemente, o tamanho da sua cruz, ficou sem saber o que fazer com a sua pequenina cruz. Carregue a sua cruz, porque pode fazer falta mais tarde. E aí, o que nos chama a atenção nessa história de hoje? Sobre carregarmos a nossa cruz. Carregarmos a cruz de cada dia, a nossa cruz diária, não é verdade? Nossa cruz nos ensina lições muito importantes, como essa de hoje da nossa história. A lição de chegar a um lugar bom, de chegar ao céu. Como diz aquele ditado, Deus não dá grandes batalhas para grandes guerreiros, não é verdade? Deus só dá grandes batalhas para os grandes guerreiros. E Ele nos dá a cruz certinha para a gente. A cruz que nós conseguimos carregar. E um dia ela nos levará, com certeza, ao céu. Então, nesse clima de meditação, meditando sobre a nossa cruz, meditando também sobre essa paixão de Cristo, convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento e acompanhar o Evangelho de hoje. Pessoal, a nossa leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, tá? Vamos ler no livro de Lucas o capítulo 23 e vamos do versículo 26 até o 56. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e fizeram com que carregasse a cruz atrás de Jesus. Grande multidão do povo seguia a Jesus, e também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não deram à luz e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cubram-nos. Porque se tratam assim a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Outros dois, que eram malfeitores, também eram levados para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Repartiram então suas vestes, sorteando-as. O povo ficava aí olhando. Os chefes caçoavam de Jesus, dizendo: salvou os outros?
que salve então a si mesmo, se é o Messias, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se, davam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, o insultava, dizendo: tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendia: você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Quanto a nós, é justo, pois estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nada de mal. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Era por volta do meio-dia, quando uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário se rasgou ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E as multidões que aí tinham ido para assistir ao espetáculo, ao verem o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Todos os amigos de Jesus, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galileia, ficavam à distância, observando essas coisas. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem justo e bom. Ele não estava de acordo com a decisão nem com a ação dos outros membros. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz e envolveu num lençol, e o colocou num túmulo cavado na rocha, onde ninguém havia ainda sido colocado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado começava a reluzir. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram a José. Viram então o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado aí. Elas voltaram e prepararam aromas e perfumes e repousaram no sábado, segundo o mandamento da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros amigos e amigas, após então fazemos a leitura do texto bíblico do Evangelho de hoje, mais um trecho da Paixão de Cristo, dando continuidade ao nosso encontro passado. No encontro passado, Jesus é apresentado a Pôncio Pilatos, Jesus é condenado. E hoje, Jesus morre na cruz, mais um trecho da Paixão de Cristo. Nesse momento, então, convido você a novamente, olhando para esse texto bíblico, se algum versículo mais te chamou a atenção, grife aquele versículo, marque aquele versículo que mais tocou o seu coração. E nesse momento, então, vamos entender alguns pontos que nos ajudam a compreender o Evangelho. O primeiro ponto é que Jesus morre crucificado. É sempre importante dizer que naquela época os judeus, eles não podemos culpar, os judeus coletivamente, todos os judeus, pela morte de Jesus. Por quê? Porque até entre as autoridades religiosas, como nós vemos no texto, como Nicodemos e também José de Arimateia, eles não haviam consentido com a decisão do grupo de judeus, do Sinédrio, que se chamava na época, que haviam condenado Jesus. Também, olha só que interessante, eles eram discípulos secretos de Jesus. Portanto, é injusto a gente generalizar e colocar a culpa em todos os judeus. A nossa igreja, a Igreja Católica, sempre afirmou que foram os pecadores, como tais os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos pelos quais passou Cristo. Nós cristãos, se continuamos a pecar, temos uma responsabilidade maior. Olha só que importante. Nós, como cristãos, se continuamos a pecar, temos uma responsabilidade maior ainda do que aqueles que crucificaram Jesus.
E por que, catequista? Porque nós professamos a fé em Jesus, enquanto os judeus naquela época não professavam a fé em Jesus. São Francisco de Assis, um dos grandes santos da igreja, ele chegou a dizer assim, os demônios, então, não foram eles que o crucificaram, és tu que com eles o crucificado, és tu que com eles continuas crucificando Jesus e deleitando-te nos vícios e nos pecados. Então, o que São Francisco de Assis quer dizer, catequista? Ele quer dizer assim, que quem crucifica Jesus somos nós que nos dias de hoje pecamos, sabendo que Jesus morreu por cada um de nós. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós ferimos o coração de Jesus, é nós que crucificamos Jesus novamente. E olha que interessante, Deus que desde sempre demonstra o seu amor para conosco, principalmente pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Esse trecho está lá na carta de Romanos, de São Paulo. Olha que interessante. E não é somente a morte de cruz, mas toda a vida de Cristo, que foi totalmente entregue ao Pai. Foi totalmente de entrega. Olha que interessante. Cristo se fez o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E não foi obrigado a isso. Jesus fez livremente, fez por amor. Todas as missas, após a consagração, nós dizemos, bem pertinho do momento de nós comungarmos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. Olha que interessante, Dizemos 2 vezes, na terceira nós dizemos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. Olha que bonito. Dessa forma, não é ninguém que tira a vida de Jesus, como Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Olha que interessante. Tanto é que lá na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele antecipou a oferta livre da sua vida, que celebrou na última ceia, naquela quinta-feira santa, Ele viveria de fato na sexta-feira, entregar o seu corpo, entregar o seu sangue. E é por isso que a Eucaristia é a memória do seu sacrifício, que ele pede que seja perpétuo pelos seus apóstolos, que são instituídos como sacerdotes da nova aliança. Tanto é que Jesus fala, esse é o sinal da nova e eterna aliança. Olha que interessante, porque na Eucaristia nós celebramos a morte e também a ressurreição de Cristo. Isso é o mistério pascal. Quando o padre termina a consagração, ele fala, eis o mistério da fé. Olha que interessante. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, logo após aquele banquete com os seus discípulos, logo após a última ceia, Jesus então se dirige ao Horto das Oliveiras e aquela agonia que Jesus sofre no Horto das Oliveiras exprime o horror que a morte representa para a natureza humana, para cada um de nós. Isso nos mostra quanto que foi difícil para a natureza humana de Jesus, sem pecado, assumir a morte em nosso lugar. Mas Jesus tornou-se obediente ao Pai, até a morte, e não qualquer tipo de morte, morte de cruz. Olha só, Jesus disse, naquela hora, Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha só que interessante, Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, que seja feita sempre a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Jesus, naquele sofrimento do Horto das Oliveiras, até pede, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a morte de Cristo na cruz, olha que interessante, é o sacrifício único e definitivo. Por que é único, catequista? É único porque supera todos os outros. Porque quem se ofereceu é o Filho único de Deus. Ele morreu não só por algumas pessoas, ele morreu por todos, por mim, por você, por todas as pessoas.
Uma vez que ele se encarnou, assumiu a nossa natureza humana, se fez um de nós. Olha só, ele assumiu toda a nossa natureza humana. É definitivo também, porque ninguém nunca mais poderá oferecer um sacrifício como ele, e nem é necessário, já que o seu sacrifício redimiu o pecado de todos. Então Cristo, assumindo a nossa natureza humana pecadora, se faz um de nós para nos livrar de todo o pecado, para nos livrar de todos os males. E por isso nós dizemos que Cristo, que Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens, é a única ponte, que liga Deus aos homens. É agora que Jesus abre as portas do céu, que foram fechadas lá no início, lá no paraíso com Adão e Eva. Jesus agora volta como novo Adão, aquele que abre as portas do céu para que nós possamos novamente ter a vida eterna. E Jesus Cristo, depois da sua morte, ele foi sepultado. Jesus, de fato, ele provou a morte, Isto é, ele conheceu o estado de morte, o estado da separação entre a alma e o corpo. Como assim, catequista? Ora, o que é a morte? A morte é essa separação entre o corpo e a alma. Nós somos constituídos desse corpo, que a gente consegue ver lá, tocar, e da nossa alma. A nossa alma é imortal. O nosso corpo, ele fica aqui na terra, Como diz, nós somos pó, e ao pó vamos voltar. Mas a nossa alma é imortal. E Jesus, olha só que interessante, ele experimenta, então, esse estado de morte, essa separação entre a alma e o corpo, durante o tempo em que ele expirou na cruz, até o momento em que ele ressuscitou. E durante esse tempo em que ele permaneceu no túmulo, sua pessoa divina, a pessoa divina de Jesus, continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo, que estava separado da alma ali no túmulo, ele não experimentou a corrupção, ou seja, ele não se decompôs, porque aquele corpo é um corpo divino, entende? Olha que interessante, que maravilha, E é pelo batismo que cada um de nós também morremos com Cristo, morremos para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova, para a vida eterna. Que maravilha, meus amigos e amigas? Saber que Cristo morre na cruz por cada um de nós, dá o seu sangue, dá o seu corpo para a remissão dos nossos pecados. Que maravilha! E aí, após essas explicações, será que ficou alguma dúvida, algum questionamento? Pode deixar aqui nos comentários do vídeo, ou você pode mandar também para o seu catequista, para a sua catequista, que com certeza você terá a sua resposta. Agora então, vamos para o nosso gesto de compromisso. O que é o gesto de compromisso, catequista? É algo que vamos fazer durante essa semana e também durante esse período de quaresma, Esse gesto de compromisso ele é muito importante. Na verdade, aconselharia até que a gente levasse para a vida inteira. Ele se chama exame de consciência, algo que nós devemos fazer todos os dias. Exame de consciência é para nós reconhecermos os nossos pecados, tentar mudar de verdade, se converter de fato, principalmente nesse período de quaresma, que é um período de conversão. Então, o exame de consciência, ele consiste em recordar como foi o meu dia. Não é um momento para a gente julgar os nossos atos, mas para a gente, como o nome já diz, tomar consciência. E esse exame de consciência, ele pode ser feito mentalmente, mas ele ajuda muito, se a gente puder fazer também, registrar o que a gente fez de errado, os nossos atos, num papelzinho. A gente é muito interessante fazer ele diariamente para ver como que a gente está agindo. Será que a gente tem mudado? Será que a gente tem mudado para melhor ou para pior, É muito interessante. Então, um santo muito inteligente, muito famoso, chamado Santo Inácio de Loyola,
ele nos recomenda 5 passos. 5 passos para que nós possamos fazer um bom exame de consciência. O primeiro deles, então, é pedir a luz e a graça para descobrir Deus naquilo que nós vivemos. Pedir a presença do Espírito Santo, né? Sereno o meu coração, para que eu possa compartilhar o que vivi com um amigo muito especial, com Deus, né? Então, peça a luz do Espírito Santo. Peça essa luz do Espírito Santo para conhecer os sinais e as ações de Deus nesse dia que se passou, né? Recordar juntamente com Jesus. Entende? Levar, olha só que interessante, pedir para que o Espírito Santo esteja presente na nossa vida, para que nós possamos reconhecer no dia a dia as ações de Deus também em nossa vida, né? Olha só que interessante. Recordar que Jesus deixou o seu Espírito Santo para levar a criação à plenitude, restaurá-la segundo o plano criador. Então, o primeiro passo, pedir as luzes do Espírito Santo em nossa vida. O segundo passo, agradecer pelos dons recebidos, né? Repassar o que eu vivi no dia a dia, as atividades, as experiências, os encontros que tive com meus familiares, meus amigos, pessoas diferentes, né? No meu estudo. Agradecer a Deus por tudo o que eu vivi naquele dia. Pensar nos momentos em que eu senti uma maior proximidade com Jesus. Também o que experimentei interiormente, né? Olha só, por exemplo, o que eu vivi no meu dia a dia, por exemplo, sentimentos de esperança, de entrega, de gratidão, de liberdade, de serviço, né? E também aqueles movimentos internos do meu coração, que vem acompanhando, que sempre vem acompanhados por convites, né? Que é importante reconhecê-los e agradecer a cada um desses dons que nós sentimos no dia a dia. Então, o primeiro passo, pedir o Espírito Santo, né? Pedir a luz de Deus no nosso coração. O segundo, agradecer pelos dons recebidos no dia a dia. O terceiro passo, reconhecer as nossas faltas, né? O que eu senti, fiz ou pensei. Será que eu penso nos descuidos que não permitem obter maiores frutos no dia? Eu reconheço se houve alguma insensibilidade, se eu maltratei alguém, falei uma palavra ruim para alguma pessoa, né? Será que passei pelo caminho e vi algum irmão que precisava da minha ajuda e eu não ajudei? Eu assumo essas falhas na construção da fraternidade, da justiça com meus irmãos? Esse é o terceiro passo. Reconhecer as minhas falhas. O quarto, se houve alguma falta grave no meu dia, fazer uma oração de perdão, então. Pedir perdão àqueles a quem ofendi no dia de hoje, no meu dia a dia, né? Dar o perdão àquelas pessoas que também me machucaram. Não é verdade? Será que eu dou a mim mesmo o perdão que Jesus também me oferece? Assumo o compromisso o quanto antes de me confessar aquelas faltas graves que cometi? Esse é o quarto passo. E o quinto e último passo é fazer um propósito para cumprir, né? Um propósito para cumprir essa graça de Deus. Se houve uma falta grave, por exemplo, eu vejo alguma maneira de corrigi-la para o dia de amanhã, por exemplo, né? Renovar a minha amizade e o meu desejo de cada vez amar e servir a Deus. Entende? Como diz, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, como diz São Pedro, né? E dessa forma, sempre pedir as bênçãos de Deus, sempre pedir a presença de Nossa Senhora em nossa vida, para que nós possamos cumprir esse propósito de ajudar a quem precisa, de se errei, que eu possa consertar. Esses são os 5 passos que Santo Inácio de Loyola nos ensina no nosso exame de consciência. Vamos fazer então? Nesse momento então, é o momento da nossa oração final. Convido você nesse momento a fechar um pouquinho os seus olhos, colocar a sua mão sobre o seu coração, para que nós possamos finalizar o nosso encontro de hoje, pedindo as graças de Deus, pedindo que Jesus sempre nos abençoe e nos guarde. Então essa oração é a oração do Papa Pio IX, é uma oração muito bonita,
que vamos fazer todos juntos agora. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus. De joelhos ante a vossa divina presença, eu vos peço e suplico, com todo o fervor da minha alma, que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento dos meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração considere-me dito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós, ó bom Jesus: transpassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. Pedindo também a nossa querida Mãe querida, Nossa Senhora, que nos abençoe, nos guarde, nos proteja nossa família, nossa semana e o nosso coração. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas, foi uma alegria enorme ter cada um de vocês presente no encontro de hoje. Que Deus abençoe a família de cada um, a semana de cada um. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui para mais um encontro. Até semana que vem. Que Deus abençoe.